assimilamos realmente tudo sobre classificação de Miller? Que na hora de perguntar, vocês estão até me corrigiram. Que bom, fico feliz quando eu escorrego, vocês falam. Que bom. Então, agora as questões para a gente ter certeza que sabe tudo de classificação de Miller. Ó, 2012, na classificação de Miller, o prognóstico para completa cobertura é encontrado nas classes 1 e 2. Letra B de bola. A classificação das retrações se faz necessária para permitir ao clínico uma correta indicação dos procedimentos. Nem sempre, né, pessoal? Na hora de indicar, vê várias coisas, né? Menos a classificação de Miller. Se o paciente está desesperado dizendo que quer fazer, meu amigo fez, eu quero fazer também, o pessoal faz, depois diz que não deu certo. Por quê? Não deu certo, né? Não deu certo porque não tinha indicação. Que é feito trabalho, é feito estudo, é feito levantamento, e aí você tem alguma coisa para te guiar na clínica, que é a indicação. Então, vamos lá. Falando de previsibilidade, certo? Categoria 3, excelente prognóstico. Qual que é excelente prognóstico? 1 e 2. Tem que repetir o que vocês falam, né? Porque no microfone não capta. Tem que repetir 1 e 2. Na categoria 4, qualquer quantidade de recobrimento é imprevisível e difícil de ser obtido. Na 1, retração da margem de válvula que ultrapassa a linha. O que está errado aqui? Não ultrapassa a linha. Na categoria 2, a perda de inserção na região interdental. Não há perda de... O que tem na 2? Ultrapassa a linha mucogengival. Então, a resposta certa é B de bola. Eu acho que na apostila de vocês ficou faltando as letrinhas. Coloca para mim A, B, C e D. Tá o desenho, mas não tá as letrinhas, não é isso? Foi? De acordo com as imagens anteriores, marque a alternativa correta. As recessões representadas pela figura D, que classe é essa? As recessões representadas pela figura D. Que classe de Miller é essa figura D? Apresentam apenas possibilidade de recobrimento parcial. Não, porque se ela for 1 ou se ela for 2... Que a dúvida que vocês ficaram é se era 1 ou 2, não é isso? Tá, mas como ele está falando da possibilidade de recobrimento, a 1 e o 2 têm o mesmo tipo de possibilidade de recobrimento, que é 100%, total. Só que aqui ele está falando que apresenta apenas possibilidade de recobrimento parcial, tá certo esse? Não. As recessões representadas na figura A apresentam um bom prognóstico para cirurgias de recobrimento. Que classe é essa A? Classe 4. Classe 4 é desfavorável, tá? As recessões representadas na figura B e C, a B é que classe? Tá? E a C? As recessões representadas na figura B e C apresentam os melhores prognósticos? Não. Nem a B nem a C? A B sim, a C não. As recessões representadas pela figura D de dado apresentam maior possibilidade de recobrimento do que aquelas... Aí eu vou espirrar. Fica um estrondo, né? As recessões representadas pela figura D, que é que classe mesmo que a gente botou? 2. Apresenta maior possibilidade de recobrimento do que aquelas representadas pela figura A. A é qual tipo? 4. Tá certo isso? Agora, botar tudo misturado, a A pior, a B... Pessoal, não é mal, né? Porque se você acha que o cara botou troço, né? Um desavisado que acha que ele colocou A, B, C na ordem, não sou. Né? Ele caprichou aí de misturar essa aí achei uma questão... As outras estão meio que dadas, mas essa aí está uma questão boa que quem parar e pensar, resolve com calma. Quem quiser chutar... É isso. Questão que para chutar acho que não consegue. Não é isso?
É uma questão que você não consegue chutar. Porque porque se você tentar chutar, você vai dançar. Certo? Letra A? D de dado. O defeito de retração não é receptivo. Letra A? D de dado. Então, classe 1, 100%. Classe 2, classe 3, não é 100%. Classe 4, não faça. Mais uma. Quantas já foram, gente? Mais 3, né? 4, sei lá quantas. Parece que todo ano está tendo, né? Todo ano que tem para vaga para PED, eles estão botando essa classificação de Miller. E vocês vão acertar, vocês estão afiadas. É só fazer com atenção. Na dúvida, gente, que eu falo é o seguinte. Pega uma partezinha de rascunho e escreve. Classe 1, que nem a gente está fazendo. Classe 1, não passou da junção, não pegou a parte incidental, 100% de... Classe 2, né? Porque aí quando você lê, você não se complica. A segunda classificação de Miller, a margem da recessão estende-se até a junção ou ultrapassa. A perda interdental e o limite coronal das papilas está... Junção cimento-esmalte. Porém, coronal ao limite apical da recessão. Quem é essa? Classe 3. Depois ele tenta dar uma complicada, mas lá no início já ficou bem claro, né? Até a junção ultrapassa e a perda interdental. Classe 3. Oi? É. Vamos... Tranquilo, classe de Miller? Classe de Miller, classificação de Miller. Garantido? Então vamos pro trauma. Trauma também é queridinho, hein? Eles gostam de botar questãozinha de trauma. Tem gente abessa com trauma por aí, né? E o pessoal adora ver dente com trauma e fala, tá perdido! Com doença periodontal avançada. Extrai, tá perdido, não é? Quantos dentes com trauma a gente recebe? Tá perdido. Mandou morder, minha filha? Manda morder, manda. Então, o que é o trauma oclusal? Lesão do sistema de inserção em consequência de quê? Força oclusal excessiva. Tá? Então, a gente tem o primário, lesão que compromete um dente com periodonto de altura normal. E tem o secundário, reação tecidual que compromete um dente com periodonto de altura reduzida. Então, não tem o que errar, gente. Qual é a diferença do primário para o secundário? Um, periodonto de altura normal. E no outro, periodonto de altura reduzida. Só isso a diferença. Tá? Trauma do tipo ortodôntico. Quando a gente tem a reabsorção óssea na área de pressão. Lembra que a gente até falou de osteoclastos, osteoblastos, lá na aula de anatomia, a gente falou essa história de área de tensão e de pressão. Então, trauma do tipo ortodôntico, quando a gente tem reabsorção óssea na área de pressão. Se for excessiva, pode provocar o quê? Necrose do ligamento, tá? Cuidado com esses tratamentos ortodônticos super rápidos. Nossa, em 1 ano eu tirei o aparelho e os dentes juntos, não é isso? E a posição óssea na área de tensão. Né? Então, quando a gente fala aqui o tratamento ortodôntico, mesmo sem ser caso de paciente com periodonto... Se tem periodonto reduzido, aí mesmo que vai ser tratamento lento e com muita atenção. Mas é justamente isso, tá? Se a gente não toma cuidado no tratamento ortodôntico, um abraço, ok? Então, entre primário e secundário, a diferença foi só a altura do periodonto. Primário, periodonto normal, secundário, periodonto reduzido. Na parte de ortodôntico, o que a gente tem que lembrar? Área de pressão, reabsorção, ok? E na área de tensão vai ter a posição. Foi? Experiências realizadas tanto em humanos quanto em animais têm mostrado que evidências convincentes que nem as forças unilaterais, nem as alternadas aplicadas em periodonto sadio resultam em formação de bolsa ou na perda de inserção do tecido conjuntivo, tá? Então, tem aquela história, trauma oclusal da doença periodontal? Não, trauma oclusal não gera doença periodontal, tá? O trauma de oclusão não pode induzir a destruição do tecido periodontal, tá? Uma coisa acho que é normal pensar assim, né? Porque doença periodontal a gente pensa em dente com mobilidade, no trauma a gente vê o dente com mobilidade, então acha que
vieram das mesmas, veio da mesma origem. Não, são situações completamente diferentes, tá? Então, o trauma de oclusão, ele não pode induzir a destruição de tecido periodontal, tá? O que acontece é isso. Trauma de oclusão pode, no entanto, resultar em uma reabsorção do osso, levando ao aumento da mobilidade, que pode ser de caráter provisório ou permanente. Em dentes com doença periodontal progressiva, quer dizer, se o paciente está com doença periodontal ativa, quer dizer, né, associada à placa, o trauma oclusal pode, no entanto, sob certas condições, aumentar a velocidade da progressão da doença. Ou seja, atua como um cofator, tá? Então, paciente que já tem doença periodontal, e isso é muito comum, né? A gente acabou de ver lá no início, o paciente está com doença periodontal, perde osso, está com mobilidade, o dente migra, perde outros dentes. O que aconteceu com essa mordida? O que aconteceu com essa oclusão? Bagunçou, né? Entrou em colapso. Durante esse colapso, claro que você vai começar a ter o quê? Dente que entrou em trauma, tá? Dente entrou em trauma. O paciente não tem controle bom de placa. O que vai acontecer? O trauma vai acelerar esse processo. Então, ele vai agir como um cofator. Mas ele que causou a doença periodontal? De forma alguma, tá? Ele acelerou o processo. Aí a gente tem aí o conceito de Glickman. O que ele fala? Via de propagação da lesão associada à placa pode ser alterada se forças de intensidade anormais, né, essas forças excessivas, atuarem sobre dentes que apresentam placa subgengival. E aí ele separa, ele fala que tem a zona de irritação, que entra quem? Gengiva, tanto a marginal quanto a interdental. E a zona de codestruição, aí já entra o quê? Ligamento, cemento e osso. Tá? E aí tem o conceito de Warhog, será que eu falei certo? Espero que sim, caprichei. Que fala, defeitos ósseos angulares ou verticais e bolsas infraósseas ocorrem com a mesma frequência, tanto no periodonto de dentes não afetados pelo trauma, como em dentes traumatizados, tá? Então isso aqui tem que assimilar. Engole isso aí, que eu vou mostrar, agora mesmo já vem a questão, tá? Então vamos lembrar, conceito de Glickman, ele fala nessas duas zonas, e o conceito de Warhog, tá bom? Olha como é que veio a questão. Correlaciona as colunas e em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, ó, conceito de Warhog, zona de irritação, codestruição e Glickman. Afirma que a via de propagação da lesão associada à placa pode ser alterada se forças de densidade anormal atuarem sobre dentes que apresentam placa sub. Quem falou isso? Foi o Warhog? Foi o Glickman? Quem falou? Foi o Glickman, tá? E aí ele falou de duas zonas, não falou? Qual é que é a gengiva marginal interdental? Irritação. Ligamento, cemento e osso, qual é a zona? Destruição. Logo, nosso amigo ali, Warhog, falou o quê? Na análise dele, defeitos ósseos angulares e bolsa infraóssea, ocorre em igual frequência, blá, 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 blá. Como é que ficou aí a numeração? Letra A, B de bola, né? Foi? 4, 2, 3 e 1. Tá? É justamente o que a gente não usa na clínica para trauma. Né? Quer dizer, ninguém falou de ajuste oclusal ou de... Não. Conceito de Warhog, conceito de Glickman, zona de irritação, zona de codestruição, tá? Por isso que estudo para concurso, ele é direcionado mesmo. E radiografia? Como é que vai aparecer? Bom, né, se o dente está com mobilidade, o que a gente faz? Ou seria de bom tom, a gente fazer uma radiografia, né? Se você está observando, o paciente está reclamando, o dente está dolorido, ou tá com mobilidade, a gente radiografa. Quando a gente radiografa, o que a gente observa? Uma extensão aumentada do espaço periodontal. Por quê? Espessamento da lâmina dura. Tá? Isso é característico. Normalmente a gente observa uma destruição vertical, porque é um processo rápido. Sempre que for um processo mais rápido, por exemplo, comparando a periodontite crônica com a agressiva, a crônica ela não tem esse curso mais lento, então a perda óssea dela é horizontal. A periodontite agressiva ela é mais... Eu ia falar agressiva, fica redundante, né? Ela é mais violenta, ela é mais rápida. Então, o que vai acontecer? Essa perda óssea vai ser angular. Então, no caso de trauma, é a mesma coisa. Você não fica a vida inteira recebendo trauma. Não. Então,
Tava tudo bem, de repente aquele dente entrou em trauma, então não dá tempo de ter essa perda horizontal. A perda vai ser o quê? Angular, vai ser vertical. Radiotransparência e condensação do osso. E pode acontecer, em alguns casos, de a gente observar a reabsorção radicular também, tá? E toma de questão. O trauma não é a causa inicial da bolsa, mas paciente com trauma e periodontite pode ter a perda óssea agravada. Beleza. O que é sinal radiográfico? Qual letrinha vocês vão marcar? Letra A, tá? Reabsorção radicular. Vamos ver as outras por que não? Radiopacidade do osso? Não, é o contrário. Tá? Destruição horizontal ao invés de vertical? Não, acabei de explicar aqui, normalmente é vertical. Extensão diminuída do espaço periodontal com afinamento da lâmina? Não. O característico é o quê? Espessamento, tá? Assinar a alternativa correta. Mais uma de trauma. O trauma de oclusão isoladamente. Olha essa palavrinha mágica aí, ó. Isoladamente. Produz lesão inflamatória na gengiva, agravando uma lesão gengival associada à placa? Causa alteração da mobilidade de caráter permanente? Pode acarretar um aumento de espessura do ligamento, mas não altera a composição? Pode produzir destruição do tecido periodontal? Letra A? Foi? Letra C, tá? Então, não vai produzir lesão inflamatória na gengiva normal, não é isso? Não tem esse poder todo. Ele produz mobilidade, mas essa mobilidade ela é permanente? Não. Tá? A gente pode retornar a um estado, né, o dente... E é engraçado, né? As pessoas ficam surpresas. Depois que você ajusta, trata... Pô, mas o dente ficou bom. O dente ficou bom. Você tirou o dente de trauma. Tirou o que estava causando. Tá? E ele sozinho não vai causar destruição de tecido periodontal. Mais uma. Inacreditável, né, gente? De Miller e de trauma. Há muito tempo, vários autores avaliam o papel do trauma e sua relação com a etiologia da doença. Diante do exposto, o que é correto? O periodonto sadio não tem capacidade de se adaptar frente à força traumatizante. A aplicação de força unilateral a um periodonto sadio resulta em formação de bolsa. A aplicação de força alternada a um periodonto sadio resulta em formação de bolsa. No dente com doença periodontal progressiva associada à placa, o trauma de oclusão pode, no entanto, sob certas condições... É bom quando fica cheio de cuidado assim, né? Pode, no entanto, aumentar a velocidade de progressão da doença. Lê com calma esse, qualquer coisa volta lá. Hã? Nossa, estão com as máquinas. Acertaram todas assim? Por que letra D? O que está errado, então? O que está errado nos outros? Já que vocês estão tão certeiras assim? Ou porque a D está mais redondinha? Está mais redondinha. A letra A... Hã? A letra A... Ele se adapta. Exatamente. Ele não forma bolsa. Não vai formar bolsa. Não vai formar bolsa. Great. Não adianta só dizer porque é essa. Eu digo porque não são as outras, não é isso? Mais uma de trauma, gente. Verdadeiro ou falso, blá, 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 blá. Os fatores traumatizantes sobre um dente com periodonto saudável podem levar a uma lesão traumática periodontal. O trauma é um fator determinante. O trauma é um fator determinante. Um é avançado e o outro é moderado. Como é que fica essa? Tu olhou o gabarito, vai? Tu olhou o gabarito no intervalo? Todo mundo foi de A? Fechado o trauma? Fechado a classificação de Miller? Pode quase acabar a aula, mas não vou acabar não. Vamos conversar um pouquinho mais.
Então, mobilidade. As principais causas do aumento da mobilidade quais são? Trauma, que a gente acabou de falar e acertar todas as questões, e perda de suporte alveolar, subsequente ao quê? Infecções periodontais. Então, foi aquilo que eu falei quando a gente começou a conversar sobre trauma, né? Vem dente com mobilidade, o pessoal, precisa tratar periodontal, tá com problema periodontal. Não. Pode ser, na maioria das vezes, é por problema periodontal, ou seja, perda de suporte alveolar, depois de infecção periodontal, mas pode ser também por trauma. E aí tem a classificação. Lembra da classificação de mobilidade? 0 é uma mobilidade fisiológica. Vamos lembrar que o dente não está colado ali, que a gente tem o quê? A gonfose, não foi que a gente falou na aula de anatomia? Mobilidade fisiológica, medida ao nível da coroa de 0,1 a 0,2 no sentido horizontal. Vocês conseguem ver a beça, não conseguem? 0,1 a 0,2? Na prova vocês têm que olhar, 0,1 a 0,2. Esse é o 0, tá? Cuidado para dizer 0, não tem mobilidade, não mexe, não. Mobilidade fisiológica, tá? E na hora de verificar, bom, aí já é uma parte, isso aí eu não resisto, né, professora? De não verificar com ponta de dedo, usar 2 instrumentos rígidos. Eu falo, gente, isso aqui a gente não tem que falar na aula de concurso, mas não consegue. Grau 1, essa mobilidade aumentou, tá? Só que ela chegou no máximo a 1, na direção horizontal. O grau 2 já é um aumento bem visível, ele passa de 1 milímetro. E grau 3, qual é o grande lance da grau 3? Vai ter a vertical, tá? Então, no grau 3 não tem pegadinha que nos pegue, não é isso? Vai ter mobilidade horizontal e vertical, tá? A 2 passou de 1 a 1, no máximo 1, e a 0 de 0,1 a 0,2. Um diagnóstico apropriado é essencial para um tratamento inteligente. O diagnóstico periodontal deve determinar primeiramente se a doença está presente e, em seguida, tipo, extensão, distribuição e gravidade. A avaliação da mobilidade é graduada de acordo com a extensão e facilidade de movimentação dentária. Marca alternativa que apresenta a definição correta de uma mobilidade grau 2, de acordo com o SALVE 2010. Qual é? Vamos ver uma por uma. Intensa mobilidade da coroa do dente nas direções horizontal e vertical. Qual é essa? 3. Mobilidade aumentada da coroa, no máximo 1 na direção horizontal. Qual é essa? 1. No máximo 1 é a 1. Aumento visível da mobilidade da coroa excedendo 1. Qual é essa? 2, que é a resposta que a gente quer. Mobilidade fisiológica ao nível da coroa de 1 a 2 no sentido horizontal. Olha só, gente. 0,1 a 0,2, tá? Tranquilo? Até porque você está falando que 1 é 1, no máximo 1, não daria nem para ser fisiológica de 1 a 2, né? Não é isso? Se na de cima ele está dizendo que no máximo 1, passa de 1, aí ele fala que a fisiológica é de 1 a 2? Hã? É. Tranquilo. Defeitos ósseos agora, gente. A perda óssea vertical pode deixar paredes ósseas remanescentes em torno de um dente. O número de parede óssea remanescente dá o nome ao defeito. Isso aqui eu também vou repetir várias vezes. Por quê? Porque é o tipo de defeito ósseo, defeito de 2 paredes, defeito de 3 paredes, defeito de uma parede, defeito de... Tem que botar na cabeça só isso. O número de paredes remanescentes é o que ficou, o que sobrou daquela casinha. É isso que tem que estar na cabeça. O que sobrou, tá? Número de paredes remanescentes. Tem quando eu falo defeito, agora vai falar classificação. Eu fico ansiosa, porque isso aí é uma questão mas que a gente, eu não sei se eles botaram a classificação de trás para frente, entendeu? Se ia facilitar para o nosso cérebro, é ou não é? Que a gente pensa em uma, né? Então vamos lá. O defeito de uma parede tem apenas uma parede remanescente. Acho que um número que é pouco, então quando a gente fala defeito de uma parede, você acha que vai ser pior, né? Vai ser pior. Oi? Não, isso ele ao contrário de todas as escalas que ele começa do melhor, pois é. Sobrou só um. Pois é, sobrou só um.
Eu acho que é isso que ela falou. Normalmente as escalas são, o 0 é bom, o 1 é bom, né? O 2 vai piorando, o 3 vai piorando, exatamente. O número vai aumentando. É isso aí, exatamente, exatamente. Tá? A maioria dos índices, etc., o número ele vai aumentando e vai ficando pior, conforme vai aumentando, né? Aqui, na verdade, não. O número menor é o pior, é a pior situação, tá? Mas é por isso, tem que gravar isso. Remanescente. Quando falar em defeito, você já lembra. Remanescente, o que sobrou. Então, defeito de um... O copo está meio cheio ou o copo está meio vazio? Pois é. Tá? Então, defeito de uma parede. Só sobrou uma parede. Se só sobrou uma parede, vai ter nutrição? Não tem nutrição. Oi? Mas eu acho que... vai cair dois. Mas eu acho que é isso, que a gente tem na cabeça, o que eu acho que facilita lembrar é isso. Primeiro que a gente conversou, acho que essa coisa foi interessante, quando parar em... Ah, não, peraí, esse aqui é aquela pegadinha, esse aqui é aquele que está ao contrário, tá? E lembrar disso. Remanescente, só sobrou uma... Então imagina que a casa ali, ó, ficou só uma parede. Então é muito mais difícil, né? Vai dar mais trabalho, é muito mais difícil você reconstituir a casa inteira. Concordam? Tá? Então, defeito de uma parede tem apenas uma parede remanescente. Pior prognóstico. Prognóstico é ruim. Tá? Depois a gente tem defeito de duas paredes. Ficaram com duas paredes remanescentes. Aí, como ela falou, né? Tá dois, copo tá meio cheio, meio vazio. Agora, defeito de três paredes, sobraram três paredes. Só que quando a gente olha na questão e fala defeito de 3, nossa, deve ser um defeito muito horrível. Se só tem defeito 1, 2, 3, o 3 deve ser o pior deles, não é isso? Não, é o contrário. Lembra que é remanescente, é o que ficou. Então, se eu tenho um defeito de 3 paredes, levantar uma é bem mais fácil, não é? Então, aí, melhor prognóstico. Tranquilo? E a cratera? O que é a cratera? É aquilo que a gente passa nas ruas do Rio todo dia. Defeito em forma de taça ou uma tigela no osso alveolar interdental, tá? Com perda semelhante em raízes de 2 dentes contíguos, tá? É aquele buracão ali naquela área proximal. Em uma posição mais coronária da crista alveolar por vestibular e lingual. Ok? Vamos lá, vai ter que responder bem rápido essa aqui, hein? Preenchimento ósseo significativo pode ser obtido em defeito infraósseo com? Isso aí, tá? 3 paredes. Não tem como errar. Vai lembrar da casinha, sobraram 3 paredinhas, fica mais fácil eu levantar só uma. Tá? Então, preenchimento ósseo significativo pode ser obtido em defeito de 3. De 1 e 2, ele botou junto, né? Não dá nem pra gente fazer aquilo que eu gosto de ver uma por uma e tentar... Porque ele botou 1 e 2 junto e 1 e 3 junto, fez uma mistureba. Mas enfim, de uma parede é o pior prognóstico. Furcation, vamos lá? Respira. Envolvimento de furca. Quais são os 2 grandes problemas do envolvimento de furca? É difícil para raspar e é difícil para limpar. Não é isso? Dificuldade de acesso à área de raspagem, alisamento radicular. A não ser que você tenha suas limas e mini-fives, não é isso? Mas é uma área... Hã? Dificuldade de acesso à raspagem, dificuldade de acesso à raspagem e alisamento radicular. E para o paciente é a mesma coisa, né? Se for difícil para a gente acessar ali para raspar, vai ser fácil para o paciente higienizar? Não, não vai ser fácil. Falta de acesso à área para remoção de placa pelo paciente. A avaliação do envolvimento de furca é feita na direção vertical e horizontal. Tá? Na direção vertical a gente usa sonda periodontal, na direção horizontal você pode usar uma ou outra. Tá? Vocês estão estranhando um pouquinho? Porque normalmente a gente fala de furca só horizontal. Mas tem um outro tipo de classificação também, tá? E para especialista, claro que eles não vão ficar perguntando a classificação que todo mundo sabe. Então, eles podem vir com a outra classificação também. Antes da gente falar da classificação, vamos para uma parte mais animada ainda, que é a terminologia, as partes do complexo radicular. Então, a gente tem o tronco radicular. O que é o tronco radicular? Vocês estão sem esse desenho aí, né?
O tronco radicular, se quiser tirar foto daqui, pode? Pode? Pode, né? Acho que pode. Oi? Desenha. Pessoa habilidosa. O tronco radicular é a região não dividida, tá? Vai da junção semente-esmalte até a linha de separação entre dois ou mais cones. Então aqui, ó, junção semente-esmalte está aqui, aqui começou a dividir, não começou? Então tracei uma linha. Esse pedacinho vai ser o tronco, tá? O cone radicular é a raiz. Endo que fala muito cone, né? Isso, cone radicular, ou não? Sei lá. Cone radicular, a gente nem sabe como é que eles falam. 2 ou mais cones radiculares vão formar o quê? A região de Furca. Tá? Então, a região de Furca é a areazinha entre esses cones. Tem mais foto aqui, gente, espera aí. Pode passar? Já fez seu super desenho? Tem mais desenho para fazer. Então, Furca é a área localizada entre os cones. Tá? A entrada da Furca é essa transição entre a parte não dividida e a dividida. E o fórnix da Furca é o quê? É esse teto, tá? Se quiser tirar foto de novo, pode tirar. Pode passar? Aí a gente vai ter o grau de separação, tá? O grau de separação é esse ângulozinho aqui. É o ângulo de separação entre as raízes, entre os cones radiculares, tá? Então, o grau de separação é o ângulo, tá? E a divergência é a distância entre as duas raízes, que geralmente aumenta, tá? Então, a divergência lá na pontinha do ápice, ela é maior. E por último tem o coeficiente de separação, que é o comprimento do cone. Cone é isso aqui, não é? Esse pedacinho da... Tudo bem? Do cone, o comprimento do cone em relação ao comprimento do complexo. O complexo entra o tronco, tá? Então, o complexo vai daqui da junção até a pontinha da raiz e o cone é só isso aqui. Então, o coeficiente de separação vai ser esse comprimento do cone em relação ao comprimento do complexo. Tá? É nessa questão que eu comentei que eu incluí essa da marinha. Vocês estão copiando alguma coisa aí? Então, né? Professor, eu tenho passador. Vocês querem passar no notebook? Eu venho até aqui para passar no passador. Deixa eu andar porque eu saio do quadro? Você quer que eu fique enquadrado? Mas é preciso locomover, senão eu fico inchado. Eu tenho que andar, nem que seja em cima disso aqui, ó. 3 horas falando, estou fazendo uma caminhada aqui, você não acha? Olha só, é o tempo inteiro, para lá e para cá. Luz na passarela que lá vem ela. Podia estar falando com isso aqui, mas se eu falar com isso aqui, eu vou apertar loucamente. Então, eu fico segurando uma canetinha com tampa para não dar problema. Vamos lá. Então, é a única da Marinha que eu coloquei, porque é exatamente essa loucurinha aí de terminologia, tá? Vai que, se cair, vocês vão acertar, não vão errar, já vão saber esse detalhezinho de um molarzinho. Então, vamos lá. Teto da Furca. O que é o teto da Furca? É a Furca? É a entrada da Furca? É o fórnix? Ou o grau de separação ou é a divergência? Teto da Furca é o fórnix. Ângulo de separação. Quem é o ângulo de separação? Grau. Tá? Eu fiz uma associaçãozinha de grau e de ângulo também. Tá? Então, grau é o 4, né? A área localizada entre os cones, quem é? É a nossa armada, é ela. É a Furca. Área de transição entre a parte dividida e a não dividida. É a entrada da Furca, tá? A transição é a entrada.
Comprimento do cone em relação ao comprimento do complexo. É? Não. Esse aí não está aparecendo. Tracinho para esse. Tá invertida na apostila, tá? Mentira. É que a distância aí tá em último, aqui tá na sequência até o segundo. E muda a história toda. Aí eu não sei, tem que conferir com o gabarito que você colocou aí. Se vai bater. Como é que é? Distância entre as duas raízes é a segunda linha. Tá invertido. Aqui tá teto de Gabarito não Isso aqui tá lá em cima? o segundo tá embaixo do teto da forca. Teto, Aí, distância. Então tem que arrumar a... Seria Agora tem 3, que ver o 5, gabarito. ó, 3, 5, 4, É a primeira. É isso que eu tô botando. 3, 3, 5. 5. 1, 2, nada e 5. Então vocês têm que mudar aí. Distância então 3, 4. Ó, Não, tem que jogar a distância lá pra baixo. a ordem certa é 3, 4, 1, 2, não tem nada e 5. Risca a distância entre as duas raízes e bota como última opção. Como é que é? Pra vocês não tá assim? Pra vocês tá como? Tá teto. Aqui, ó. Ah, tá. Distância vem aqui pra baixo. Vê se dá certo. Acho que é só isso. É só riscar a distância lá em cima. Então fica teto, ângulo. Ah, é porque a Renata foi me dando a resposta sem olhar a apostila. Ninguém tava olhando, eu tô. Entendi. Então vamos recapitular aqui. Tá teto, ângulo, área entre os cones, área de transição, comprimento e por último distância. É isso? Tá. Então vamos agora repetir para ver o que é o que, tá? Então teto da furca, o que é teto da furca? É o fórnix da furca. Ângulo de separação, ângulo é o grau, tá? Grau de separação. Área localizada entre os cones é a nossa maravilhosa furca. O comprimento do cone em relação ao comprimento do complexo é o quê? Não, você falou área de transição. Eita ferro. Ó, isso aí tá... Essa aí tá agarrada. Quando essa aí... Não, quando essa aí... Isso aí é... Única que eu botei da Marinha. O negócio tá fora de ordem. Quando cair na prova, você fala, aí, Raquel, essa é minha. Vamos lá de novo, hein? Teto da furca, quem é? É o fórnix. Ângulo de separação entre as duas raízes. Grau. Ah, esse umzinho aqui que eu pulei. Área localizada entre os cones. Furca. Agora eu vou falar certo. Área de transição entre a parte dividida e a não dividida. É entrada, tá? É transição. É o portal. É a entrada. Comprimento do cone radicular em relação ao comprimento do complexo radicular. Não tá ali, mas qual é? Não. Coeficiente. Não é isso? Não, coeficiente de separação não. Em relação ao comprimento do complexo radicular. Isso. Coeficiente de separação. É, né? Cadê o desenho? Vocês estão sem o desenho. Coeficiente de separação. Foi isso que você falou? Foi, né? Distância entre as duas raízes vai ser a divergência. Ok? Anatomia, gente. Outra parte também legal pra caramba, mas tive que incluir. Então, vamos pensar agora no molares superiores, tá? Molares superiores. O primeiro e o segundo, frequentemente, tem quantas raízes? 3 raízes. Uma mesovestibular, uma distovestibular e uma palatina, não é assim? Não é bom fazer isso aqui? A melhor coisa é fazer isso aqui, né? Uma mesovestibular, uma palatina. Tá certo. Uma mesovestibular, uma palatina e uma disto vestibular. No primeiro molar, a entrada da furca mesial está localizada a cerca de 3 milímetros da junção, enquanto na vestibular está 3,5. Na distal, a entrada é 5. Isso sugere que o fórnix da furca é inclinado.
Então, na hora da gente fazer a sondagem, o que acontece? Quando a gente vai sondar a mesial, é mais fácil entrar pela vestibular ou entrar por palatina? A mésio? Primeiro molar. Quando você quer sondar a furca mésio vestibular. Pela palatina. Olha lá como é que ficou na distal, ó. 5. Tá? Ele tá, é porque ele não tá certinho, né? Que a gente, quando bota assim, imagina que ele tá certinho. O que tá explicando ali é justamente isso. Ele tá inclinado. Tanto é que pela vestibular, rapidinho já fica aquela tábua óssea fininha, aquilo reabsorve e você rapidinho já vê a exposição ali. No plano mesiodistal, o teto está comparativamente mais próximo da junção. Na mesial é mais próximo ao ápice na distal. A entrada da furca vestibular é mais estreita que a distal e a mesial. A raiz mesio-vestibular do primeiro molar, com frequência, está localizada mais vestibularmente no arco do que a disto-vestibular. Se a tábua óssea vestibular for fina, a raiz mesio frequentemente se projeta através da superfície externa do osso. Fenestrações ou deiscências poderão ocorrer, que é o que a gente vê na clínica. Isso aí dá para lembrar um pouquinho o que a gente vê na clínica, tá? Já é o pré? Já. Os pré-superiores. Cerca de 45% dos casos, dos primeiros pré-molares superiores, eles possuem 2 cones. A gente esquece, né? A gente fala de furca, lembra mais de molar. Mas pré-molar também tem. É que quando a gente vai sondar, já está perdido, não é isso, na prática? Tá? Então, cerca de 40% dos casos, o primeiro pré-molar superior possui 2 cones. Um vestibular e um palatino. Por isso, uma furca mesio-distal. A distância média entre a junção e a entrada da furca é de 8 milímetros. A separação da furca vai estar lá, a furca vai aparecer lá em cima. Tá? A largura da entrada da furca é em torno de 0,7. Molar inferior. No primeiro e segundo, o complexo radicular quase sempre é composto por 2 cones, sendo um mesial e um distal. A entrada lingual frequentemente é encontrada mais apical do que a entrada vestibular. Dessa forma, o fônix da furca está inclinado no sentido vestíbulo-lingual. Com frequência, a entrada da furca vestibular tem uma largura maior que 0,75, enquanto na furca lingual a entrada é menor que 0,75. Tá? Então, na hora de sondar, que normalmente é mais fácil a gente sondar por onde? O molar inferior? Pela vestibular, né? Questão. Para o correto tratamento dos defeitos de furca, além da determinação do grau de comprometimento, é necessário ainda avaliar alguns fatores anatômicos. Analise as alternativas. Agora estou vendo se não tem nenhum erro ali. Estou 1, 2, 3, 4, dando uma conferida. A distância da junção amelocementária até a entrada da furca, da junção até a entrada da furca, quer dizer, o tronco, né? O número e a configuração das raízes não influenciam o grau de dificuldade nem o sucesso da terapia. Sim ou não? Dente com tronco radicular curto, influencia. Dente com tronco radicular curto e raiz longa são mais acessíveis para o tratamento, uma vez que a inserção remanescente é suficiente para responder à demanda funcional. As projeções cervicais de esmalte podem afetar a remoção da placa, dificultar a raspagem e o alisamento radicular e podem ser um fator local de desenvolvimento para gengivite e periodontite. A possível existência de canais acessórios na região de furca não tem influência sobre o procedimento de raspagem e terapia. Lê com calma aí e diz quais são as 2 que estão corretas. Eu sabia que aqui tinha um erro. Não tem não. Mas acho que tem outro que está com erro. 3 e 4. Projeção cervical. Fator local. Como é que é? A primeira, gente. A primeira ninguém tem não quer falar sobre isso? Já tá errada. A segunda.
Se o tronco é curto e a raiz é longa. Mais acessível ao tratamento, uma vez que a inserção remanescente. Essa tá certa? Tá. Não é isso? Você tem um tronco curto, uma raiz longa, você ficou com mais remanescente ali. E a área de furca... É o caso contrário do premolar, não é isso? O premolar, eu não acabei de falar que quando expõe a furca, o dente já está praticamente perdido. Essa frase aí diz justamente o contrário. Um tronco curto e a raiz longa, o remanescente ali longo. Então essa aí, ok. A 3. Tá certa ou não tá? Tá certa, não tá? Se aparece, não vai ser fator retentivo de placa, é isso? Vai. E a última? Canal acessório na região de furca não tem influência sobre o procedimento de raspagem e terapia? Hã? Para raspagem e terapia, o canal acessório vai atrapalhar em quê? Ele facilita até doença. Não é isso? Presença de canal acessório, a gente vai ter contaminação. Mas para raspar e para fazer cirurgia, não vai fazer. Tá? Oi? 2 e a 3. Mas ela não tem influência sobre o procedimento de Tá certo, raspagem. então. A 2, a 3 e a 4. A 2, a 3 e a 4. Não tem resposta. Não, gente. A possível de canal acessório na região de furca não tem influência, tá certo? Deixa eu ver aqui se eu botei o 2 e a 3. Mas então, mas a 4 tinha que ser assim, tem influência sobre o procedimento de raspagem e terapia. Não tem influência. Não tem, tá certo? Então tá certo. Ele quer as certas. Ah, sim. A possível existência de canais acessórios na região de furca não tem influência sobre os procedimentos de raspagem e terapia. Verdade. Caí na pegadinha, tá vendo? É. Essa prova aí foi uma prova que teve uns errinhos. É. E aí você entrava... Tem influência sobre o procedimento de raspagem absolutamente e nada terapia. da Maria. Eu vou até ver se eu tenho ela comentada para ver se alguém... Foi curso de 3 ou 4 questões dessa prova. Dessas de E 2015? não anularam nada. É. Não anularam nada dessa prova. Sacanagem. Que é isso mesmo, 2 e 3. Até o Márcio me ajudou a fazer reforma. A possível existência de canais acessórios na região de furca não tem influência sobre o procedimento de raspagem. Isso faz 2 anos, foi? Foi a vaga para Campo Grande, não foi? Vaga pra... A influência que ele vai ter é que ele vai ter mais chance de precisar de raspagem. Será que ele foi além assim? Eu vou procurar se eu tenho ele... Eu tenho umas provas comentadas, eu vou procurar se tem isso aí. Tem que ver se a partir desse ano tiraram as provas comentadas. Já tem um bom tempo que não A possível existência de canais acessórios na região de furca não tem influência sobre os procedimentos de raspagem e terapia. Só se ele quer dizer o seguinte, que porque tem mais doença, vai ter mais chance de fazer raspagem e... No canal você vai raspar. Ah, isso, oi? mas- Quê? Vai ter mais lesão de furca, pois é. Essa vai ser a influência. Ou não, ainda Ah. tá uma possibilidade de uma lesão endotélio, né? Exatamente. Assim, quando ele fala de canal Ele vai causar. Quando ele fala de canal acessório, ele está dizendo que vai aumentar a chance de você precisar de raspagem e... Não, é a obra. Então a gente está considerando que é lesão endotélio. É. Aí é a história da interpretação de texto. É a história da interpretação daqui, né? Possível existência de canais acessórios na região de furca não tem influência sobre os procedimentos. Não tem influência. Agora, por Só no exemplo, canal quando você entra acessório, na parte região, de e a terapia influência não tem. na parte de terapia cirúrgica, se for fazer risectomia, odontosecção, você quer influencia sim. Está tratando endodonticamente ou não. Não, mas aí Tem está influência. tratado, não ter o Então, canal. você influencia. Na terapia cirúrgica influencia ter o canal. Você vai ter que pôr também. Vou namorar essa aí mais um pouquinho. Vou namorar essa aí mais um pouquinho pra gente... Não, porque não, essa 4 não tá errada. Mas também não teria essa opção, né? Não tem. 3 e 4 tem. Eu olhei pra ela de primeiro e achei que Não. tava errado. Eu- A 2, aí a gente marcaria Mas 2, A 2 tá certa. Aí você não teria. não teria resposta. Sim. A 2 e a 3 não tem dúvida. Sim, só Pois que é, aí mas se a gente inclui a 4, não tem a Fica resposta. sem resposta. É. Vou dar uma checadinha com calma dessa. Vamos ver como é que sonda, gente. Utilizar uma sonda periodontal curva, graduada, uma sonda exploradora ou uma cureta pequena. Na verdade, pois é, isso aí também eu acho mais de prova, né? Porque é sonda Neighbors, né, gente? Tá com sonda exploradora, com cureta, me dá até uma dor na gengiva. Mas, molar inferior, você vai fazer a sondagem por vestibular e lingual. Molar superior, a furca mesial deve ser sondada pelo lado palatino do dente e a furca distal pode ser sondada tanto pelo lado palatino quanto pelo lado vestibular, tá?
Os pré-molares superiores, a anatomia radicular muitas vezes varia de forma considerável, as raízes podem ter irregularidades, isso é muito comum, né? Sulcos longitudinais, invaginações, ou até forcas verdadeiras, que podem ter entradas a distâncias variáveis da junção, mas a gente acabou de ver ali na parte de anatomia que normalmente está 7, 8 milímetros, né? Devido às variações anatômicas mencionadas e o acesso limitado à avaliação clínica de movimento de Furca em premolar, normalmente é difícil, né? Em alguns pacientes, o movimento de Furca em tais dentes pode ser identificado pela primeira vez só quando você abre um retalho, tá? Dificilmente a gente faz sondagem de premolar, né? Em termos práticos é raríssimo. Então a classificação de Hemp, essa aqui é a clássica, né? Perda horizontal dos tecidos que não excedem 1/3, ok? A grau 2 excede 1/3, mas não envolve toda a largura do dente. E a grau 3 quando vai lado a lado. Então, é que nem mobilidade. A gente não pode esquecer da grau 3. A grau 3 foi lado a lado. A grau 2 não passou. A grau 2 passou de 1/3. Agora tem até umas sondas Neighbors que já vêm marcadinhas, graduadas, né? Essa é outra classificação que eu falei, tá? Turner e Fletcher de 85. Essa subdivisão. Verticalmente, o movimento de Furca pode ser classificado também, tá? Então, subdivisão A, quando a medida do teto da Furca, crista óssea, é menor ou igual a 4. Ah, eu acho que o que está entre parênteses para vocês está errado. Eu consertei no slide e não consertei... Tá? Então, quando a medida do teto da Furca, crista óssea, sobre a Furca é menor ou igual. Se é menor ou igual, vai ser 0, 1, 2, 3, 4, não é isso? A subdivisão B, quando a medida do teto até a crista é maior do que 4. 5, 6 e 7, né? E a subdivisão C, tem que consertar. Conserta, por favor, Renata. A subdivisão C, quando a medida do teto da Furca, a crista, é só o que está entre parênteses que está errado, não é isso? A subdivisão C é quando é maior do que 7 milímetros. A distância entre o teto da Furca e a crista da óssea. A crista da óssea é ótima, né? A crista óssea. A crista da onda virou a crista da óssea. Tranquilo? Então, a primeira, A, 0 até 4. A B, 5, 6 e 7. E a C, para lá de 7. Tá? E sobre radiografia? Sempre devem ser obtidas radiografias para confirmar esses achados durante a sondagem de um dente com movimento de Furca. A gente faz periapical pela técnica de paralelismo, mas pode fazer também bite wing, tá? Na radiografia, a localização do osso interproximal, bem como a altura óssea dentro do complexo, deve ser examinado. Ok? Sem nenhuma novidade além dessa parte de exame radiográfico e Furca. Aí eu vou falar um pouquinho sobre exame radiográfico, mas depois do intervalo. Vamos dar uma respiradinha, que essa Furca aí, essa questãozinha, fez a gente pensar. Isso é bom. Já voltamos. Tá?